E o tema hoje é a memória. Falar mais de um idioma pode beneficiar a memória, diz o estudo da BBC News Brasil, e eu começo a leitura agora deste artigo que eu tenho certeza que está correto, porque eu tenho também outros estudos sobre isso, sobre falar idiomas, sobre aprender matemática principalmente, né? Eu sou defensor disso para a memória. E o idioma é simplesmente a saída para muitos problemas da vida em razão do globalismo, do capitalismo e da proximidade das pessoas, a globalização e tudo mais. Todas as pessoas juntas e misturadas no mundo. Então é por isso que é necessário, é muito importante você ter aqui uma outra língua além da sua materna. Panos Athanassopoulos. Olha o nome. Panos Athanassopoulos. Do The Conversation. Olha o nome da pessoa. Será grego? Não sei. Vamos lá. Depois eu pesquiso. 23 de agosto de 2023. Novinho. Imagine uma conversa com o seu melhor amigo ou com a pessoa que é sua parceira. Aqui eu coloco parentes ou parceiro, depende, tanto faz. Vocês costumam terminar as palavras e frases um do outro? Como você sabe o que a outra pessoa vai dizer antes de terminar a frase? Olha, isso acontece. Depois de tanto tempo em comum, conjugado com uma outra pessoa, seja na amizade, com parceria, ou o que quer que seja, você aprende com a outra pessoa os seus gestos, o seu jeito, não é? Gostamos de pensar que se trata da intuição romântica, mas a resposta está simplesmente na forma de funcionamento do cérebro humano. Em qualquer comunicação, nós geramos inúmeras previsões sobre o que iremos ouvir em seguida. É o que acontece quando jogamos o jogo da forca e tentamos prever as palavras ocultas com base em algumas letras. Boa metáfora! Bom exemplo, exato. Parabéns, BBC. No começo, quando temos apenas uma ou duas letras para prosseguir, o número de possíveis palavras é imenso. Mas, quando mais letras adivinhamos corretamente, mais se reduzirá o conjunto de possíveis palavras, até que o nosso cérebro perceba e encontre a correta palavra, ou palavra correta. Na comunicação natural, raramente esperamos ouvir a palavra completa para começar a planejar o que dizer em resposta. Uau! Que boa resposta! Na comunicação natural, raramente esperamos ouvir a palavra completa para começar a planejar o que dizer na resposta. Assim que ouvimos os primeiros sons de uma palavra, nosso cérebro usa aquela informação e, em conjunto com outras indicações, com frequência, contexto e experiência, preenche as lacunas selecionando uma extensa lista de possíveis palavras para prever qual é a expressão pretendida. Mas, o que acontece se você for bilíngue e falar idiomas com palavras com sons parecidos? Bem, neste caso, a lista de possíveis palavras é muito maior. Pode parecer algo negativo, dificulte a previsão das palavras, mas um novo estudo publicado na revista Science Advances revelou que, quando o assunto é memória, as pessoas bilíngues, na verdade, podem ser privilegiadas. Os idiomas das pessoas bilíngues são interconectados. O mesmo aparelho neural que processa a nossa língua principal também processa o segundo idioma. Por isso, é fácil observar que quando ouvimos os primeiros sons de uma palavra, possíveis palavras são ativadas, não apenas em um dos idiomas, mas também no outro. Quando ouvimos os sons K e L, por exemplo, uma pessoa bilíngue que fale inglês e espanhol irá ativar automaticamente palavras clock, relógio em inglês, ou clavo, prego em espanhol. Isso significa que a pessoa bilíngue tem mais trabalho para selecionar e definir o termo correto, simplesmente porque existem mais palavras para serem selecionadas até atingir o objetivo. Por esta razão,
Não surpreende que os bilíngues normalmente levem mais tempo para reconhecer ou recuperar palavras em experimentos linguísticos e psicológicos. Configuração do experimento. Tópico. A constante necessidade de analisar palavras concorrentes em um número de candidatas pode trazer consequências cognitivas de longo prazo. O novo estudo envolveu pessoas bilíngues que falam inglês e espanhol e monoglotas, que falam apenas inglês. Eles ouviam uma dada palavra e precisavam encontrar o objeto correspondente em um conjunto de imagens. Os movimentos dos olhos dos participantes foram registrados durante o processo. Os outros objetivos do conjunto foram manipulados para que relembrassem o som da palavra correspondente ao objeto pretendido. Suponhamos, por exemplo, que a palavra desejada fosse beaker, que em inglês poderia significar becker, usado em laboratórios ou tipo específico de mamadeira. Neste caso, eram incluídas opções com imagens de besouros, beetle, em inglês cujo é parecido com beaker, ou de uma pessoa falando speaker, em inglês que rima com beaker. Conclui-se que os participantes passavam mais tempo observando essas imagens do que aquelas cujo som não era parecido com o carrier, ou carruagem em inglês. Este maior tempo de observação ocorreu porque as pessoas ativam um conjunto maior de rótulos concorrentes quando acontece as palavras têm sons similares. Por isso, não surpreende que os bilíngues tenham observado por mais tempo as imagens cujas palavras têm sons parecidos nos seus dois idiomas, ou seja, eles olham por mais tempo para objetos do que monoglotas. O estudo examinou em seguida esses tipos de concorrência entre os idiomas gera melhor capacidade de relembrar objetos. Afinal, quanto mais objetos você observa, maior é a probabilidade de você que os relembre posteriormente. Solicitou-se então aos participantes que identificassem a imagem correta depois de ouvirem uma palavra rapidamente, para testar sua memória de reconhecimento dos objetos que eles já haviam observado. Os participantes precisavam clicar em uma caixa marcada como velho, se reconhecesse o objeto, ou em uma caixa marcada como novo, se não reconhecessem. As conclusões demonstraram que a memória de reconhecimento de objetos com muitas palavras concorrentes como beaker, beetle ou speaker foi melhor do que com objetos com poucos concorrentes, como carrier, tanto entre os monoglotas quanto entre os bilíngues. Além disso, as pessoas bilíngues também demonstraram o efeito de palavras concorrentes entre idiomas, por exemplo, clock e clavo, o que oferece uma vantagem geral em termos de memória. É interessante observar que a proficiência do segundo idioma desempenhou papel fundamental no estudo. A vantagem relativa à memória foi mais profunda em pessoas bilíngues com alta proficiência na língua do que em monoglotas e bilíngues com baixa proficiência no segundo idioma. Fica claro que, para jogar forca bilíngue de uma forma eficiente, você precisa desenvolver alta proficiência no segundo idioma, de forma que suas palavras possam concorrer com as da primeira língua, língua. Os dados de rastreamento dos olhos confirmam que objetos com mais palavras concorrentes eram observados por mais tempo, o que posteriormente gerou memória privilegiada para aqueles objetos. Estas conclusões demonstram que o sistema cognitivo bilíngue é altamente interativo e pode causar impactos sobre outros componentes da cognição, como a memória de reconhecimento. Outros estudos também demonstram um melhor processamento de memória entre pessoas bilíngues em comparação com monoglotas em tarefas de categorização que exigem a supressão das informações conflitantes. Isso certamente indicaria que as pessoas bilíngues são mais eficientes para realizar múltiplas tarefas e mais capazes de se concentrar na tarefa presente, especialmente quando elas exigirem informações irrelevantes sejam ignoradas. Pense em tentar trabalhar em uma cafeteira barulhenta.
O quadro emergente dos estudos demonstra que ser bilíngue é um instrumento de cognição que reforça as funções cognitivas básicas, como memória e categorização. Ou seja, jogar forca bilíngue é muito difícil, mas, em última análise, traz suas compensações. Panos Athanassopoulos, olha o nome, é professor de linguística e língua inglesa na Universidade Lancet, no Reino Unido. É do The Conversation. Excelente.